tarde, minhas lindezas e meus lindezos, como vocês estão? Preparados para a nossa aula de História? Nós teremos 3 aulas de História no dia de hoje, certo? Nós iremos dar continuidade ao módulo, deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem, porque já faz um tempinho, né? Nós iniciamos o módulo 7, lembram? Onde fica a minha escola. Então, nós fizemos uma análise da obra de arte de Tarsila do Amaral, certo? Nós trabalhamos a questão das ruas, as ruas e avenidas que nós utilizamos na prova, lembram? Onde fica a minha escola, a gente lembrou que para chegar a um determinado local, nós precisamos saber o endereço desse local. A gente viu que as ruas e avenidas, elas mudam com o passar dos anos, certo? Fizemos algumas atividades e nós trabalhamos também os quarteirões. Nós vimos que os quarteirões são um conjunto de casas e comércios cercados por ruas. Os quarteirões têm tamanhos diferentes e formatos diferentes e eles também mudam com o tempo, certo? Então, a gente trabalhou tudo isso e para finalizar agora o módulo 7, nós iremos entrar no conteúdo bairro. Os bairros. Vamos lá. O Paulo vai fazer a leitura para vocês. Acompanhem com a prof. Agora você sabe que as ruas formam um quarteirão. Mas e um conjunto de quarteirões? O que forma um conjunto de quarteirões? Você sabe o que eles podem formar? O conjunto de alguns quarteirões podem formar um bairro. O bairro é um conjunto de quarteirões e de ruas que estão próximos. A maioria das cidades é organizada em bairros e cada um desses bairros tem características próprias. A nossa escola, por exemplo, fica na cidade de Balneário Camboriú, certo? No bairro Centro, ok? Então, o centro de Balneário Camboriú é onde fica a nossa escola. Aqui nós temos a imagem, deixa eu olhar aqui, porque eu não enxergo direito. Planta da cidade de Recife. Em destaque está o bairro Boa Viagem. Então, aqui nós temos a planta da cidade de Recife, certo? E aqui, ó, nós temos o bairro Boa Viagem, ok? Então, tudo isso aqui é o Parque Boa Viagem, ó, o bairro Boa Viagem, certo? Toda essa parte vermelha, ai, vai até lá em cima, meu Deus, é grande. Vai até lá em cima, ok? Tá separado aqui porque eu acredito que aqui seja o Parque Dona Lindu, deve ser algo florestal, alguma reserva florestal, certo? Vamos descer um pouquinho para vocês observarem melhor. Ó, aqui nós temos a foto aérea da parte do bairro de Boa Viagem na cidade do Recife. Tá vendo que são várias ruas e vários quarteirões, ok? Então, um conjunto de quarteirões forma um bairro. E as cidades são formadas por vários bairros, certo? Os bairros também mudam. Vamos lá para a página 152. Acompanhem a leitura com a prof. Paula. Você viu que as ruas mudam ao longo do tempo. Será que os bairros também mudam? Se as ruas mudam, né? Vamos conhecer a história do bairro de Boa Viagem na cidade de Recife, estado de Pernambuco. Recife tem quase 500 anos. O bairro de Boa Viagem era um povoado à beira-mar, habitado por pescadores, bem parecido com a história da nossa cidade, né? Em 1925, foi aberta uma avenida ligando Boa Viagem ao centro da cidade. Com isso, os habitantes começaram a frequentar mais o bairro. Casarões de muros baixos foram construídos na orla. A gente que mora em cidade litorânea sabe o que é orla, né? Orla é ali o litoral da praia, ali da praia onde tem a faixa de areia, onde tem a estrada da Avenida Atlântica, certo? Para as famílias passarem as férias. As ruas eram tranquilas e havia pouco movimento de carros e bondes. Então, aqui nós temos uma foto antiga. O que é a orla? Faixa de terra na beira do mar. Nós temos uma foto antiga. Orla de Boa Viagem na década de 1920. Nessa época, grandes construções foram feitas nessa região.
Então, antigamente ela era assim, a gente pode ver que tem poucas casas, não tem prédios, tem bastante palmeiras, né? Agora, olha embaixo. As belezas do lugar levaram a um rápido crescimento do bairro. Hoje, ele abriga milhares de pessoas em prédios muito altos, restaurantes, hotéis e muito movimento de carros, ônibus e turistas. Então, aqui, ó, uma perspectiva diferente, né? De 1920 e aqui nós temos em 2018, olha como mudou, né? Então, a história ela é dinâmica, as cidades são dinâmicas, a nossa vida ela é dinâmica, ela está em constante transformação, ok? Vamos então para a página 153. Atividades. Quantos anos tem a cidade que você mora? Quantos anos, vocês sabem quantos anos tem a cidade de Balneário? Ai, pois é. Agora tem que ver, porque nem todo mundo mora em Balneário Camboriú, certo? Algumas crianças moram em outras cidades. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, a Prof. Paula vai colocar a data de Balneário Camboriú. Vocês coloquem a data da cidade de vocês. Se for Balneário Camboriú, usem a data de Balneário Camboriú que a Prof. Paula vai colocar aqui, tá certo? Então, amores, antes da gente fazer a data, para quem não sabe, antigamente Balneário Camboriú, ela era Camboriú. Então, a cidade de Camboriú, nossa vizinha aqui do lado, Balneário Camboriú fazia parte dela, era tudo uma coisa só, certo? Em 1964 foi que houve a divisão. Eles resolveram dividir a praia, não é bem assim a história, né? Eu vou contar assim por cima para vocês, porque senão a gente ia se prolongar muito. Mas a ideia era dividir a cidade de Camboriú em dois, né? Diz a lenda que era para as duas partes terem uma porção de praia, mas enfim, isso não é bem a questão ao ponto agora. O que importa é que em 1964 a cidade foi dividida, então criaram a cidade de Camboriú, continua sendo a cidade de Camboriú, e esse trecho da cidade de Camboriú acabou se tornando Balneário Camboriú. Então a Prof. Paula fez ali no cantinho o cálculo, né, onde nós estamos em 2020, então este ano Balneário Camboriú vai fazer 56 anos, então a nossa cidade de Balneário Camboriú, para quem mora nela, ela tem 55 anos. Eu não sei qual é o dia do aniversário de Balneário Camboriú. Ela tem 55 anos. Essa história da escola, sabe? Porque eu fiz um projeto com as crianças da minha outra escola, muito legal, e a gente trabalhou toda a história de Balneário Camboriú. Eu lembro do ano, eu não lembro do dia, então eu sei que tem 55, tá? Compare a idade da sua cidade com a idade da cidade de Recife. A cidade onde você mora é mais velha ou mais nova? Qual é a idade da cidade de Recife? Ó, Recife tem quase 500 anos. Quem é mais velho? Balneário Camboriú ou Recife? Qual é a cidade? A cidade que você mora a nossa cidade é mais nova, né? Então façam para a Prof. Paula apagar e a gente poder descer para a próxima página. Certinho? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. 3. Assinale. Opa, eu subi demais, agora eu não enxergo. Deixa eu ver na apostila. Assinale a ilustração que representa como era o bairro de Boa Viagem há mais de 100 anos. Olha, como era? Qual das duas representa o bairro de Boa Viagem há mais de 100 anos? Qual é a foto mais antiga? Isso mesmo, a de baixo, né? Com menos prédios, sem prédios, na verdade, né? Com mais casas, mais vegetação, ok? Próxima questão. Como é o bairro de Boa Viagem atualmente? Como é o bairro de Boa Viagem atualmente? Se vocês voltarem aqui nessa página aqui de trás, na página 152, como é hoje? É tranquilo? Não, né? Então hoje ela é grande, é uma cidade, é um bairro que abriga milhares de pessoas, tem muitos prédios, restaurantes, é muito movimentada, tá? Então a Prof. Paula vai escrever aqui embaixo
E vocês escrevam pequenininho, tá? Como couber aqui embaixo, só para a gente ter registrado. Então, a gente vai escrever: o bairro é movimentado, possui, tem, né? Vou colocar 30, é mais fácil. Vários prédios. Tem vários prédios, muitos prédios altos, né? Muitos moradores e turistas. Então, deem uma pausinha para vocês poderem copiar, tá? Para a gente passar para a página 154. Faça uma pausinha aí. A escola vai passar para cima, para baixo e a gente vai continuando. Mas vocês pausem, tá? Para poder terminar de copiar. Vamos lá. Depois de despausar a Prof. Paula, vamos continuar então. Aqui. Assinale a frase verdadeira sobre o bairro de Boa Viagem. O bairro de Boa Viagem cresceu após a construção da avenida, que liga o centro da cidade à praia. Ele nunca foi ocupado por pescadores, mas por famílias que passavam férias no lugar. Qual das duas você acha que é verdade desse bairro? O que fala lá na frente, lá no texto que a gente leu? Que a Prof. Paula, lembra que a Prof. Paula falou: nossa, parece a história da nossa cidade. É um bairro povoado por moradores, por pescadores, né? Então, essa frase aqui está errada, porque está dizendo que ele nunca foi ocupado por pescadores. Ele é um bairro que cresceu após a construção da avenida, tornou ele mais importante. Agora, reescreva a frase que você não assinalou, corrigindo-a. Ele nunca foi ocupado por pescadores, mas por famílias que passavam as férias no lugar. Como é que a gente pode reescrever essa frase? Ele era assim, ele era um bairro povoado por pescadores. Está escrito lá no texto: pescador por pescadores. Se você voltar lá no texto, você vai ver que aqui, ó, aqui ele diz onde foi, quando começou, foram construídos casarões em muros baixos para as famílias passarem as férias. Mas lá no início, ó, o bairro, cadê? Onde é que está escrito? Você viu que as ruas mudam também, vamos conhecer. Recife tem quase 500 anos, ó. O bairro de Boa Viagem era um povoado à beira-mar, habitado por pescadores. Então, era um bairro povoado por pescadores, tá? Então, essa é a verdade, não é essa aqui, ok? Qual é o nome do bairro onde fica a sua escola? Nossa escola fica no centro de Balneário Camboriú, tá? Agora, a nossa próxima questão. O bairro onde está a sua escola sempre foi do jeito que é hoje? Ou ele passou por transformações? Vocês provavelmente não devem conhecer a história de Balneário Camboriú, mas se vocês pesquisarem no Google, colocar lá Balneário Camboriú hoje, Balneário Camboriú em 1970, vocês vão ver a diferença gritante que é a nossa cidade, o quanto ela mudou, o quanto ela se transformou. Então, o nosso bairro, o centro, que é o bairro, tanto o bairro onde fica a nossa escola, quanto o bairro que a Prof. Paula mora, eu sempre morei aqui no centro, então, de quando eu vim para cá até hoje, já houve várias transformações. Eu moro em Balneário Camboriú desde 2011. Então, desde que eu vim para cá, já houve várias mudanças, vários prédios novos construídos. Então, em um intervalo tão pequeno de tempo, né, são 9 anos, já houve mudanças. Imagina se a gente for voltar uns 20, 30 anos no tempo, né? Então,
Então, o nosso bairro, o centro, onde a nossa escola é situada, ele não era como ele é hoje, né? Então, ele sofreu algumas alterações, algumas mudanças, certo? Vamos lá, 8. Sobre o bairro onde fica a sua escola. Que mudanças você já percebeu nele? O que vocês já perceberam de mudanças da nossa escola, do nosso bairro? Alguma? Por exemplo, a Terceira Avenida, quando eu cheguei em Balneário Camboriú, ela era de mão dupla, ela ia e vinha. Hoje já não é mais, hoje ela só vai. Ela vai e volta, mas lá pra frente, lá pra 3.000 e pouco, né? Mas aqui, essa via principal, ela já mudou a mão. A Quarta Avenida, ela ia até um determinado ponto, agora ela já vai até lá do outro lado, lá perto do outro túnel que vai pro bairro dos municípios, do Yacht Clube, coisa nada lá. Então, várias mudanças aconteceram, né? Alguns prédios foram prédios novos, estradas foram pavimentadas, algumas que eram de lajota agora são asfaltadas, né? Então algumas mudanças assim a gente pode colocar, né? As avenidas, a direção das avenidas, né? A direção das avenidas. Opa, o que eu estou escrevendo aqui? Avenidas. O que mais que eu tinha falado? Que eu não lembro mais. Prédios construídos, onde eram casas, né? Foram demolidas as casas e construídos prédios. Construídos. A pavimentação da estrada, entre outras coisas, né, amores? Vamos colocar só essas três, tá bom? Tá? O que você acha que não mudou? Algumas coisas não mudaram, né? Algumas coisas permaneceram. A nossa escola, eu não sei dizer se ela mudou, mas algumas coisas permaneceram, como a igreja, continua no mesmo lugar, o camelô, está modificando um pouco, né? Mas assim, o que vocês acham? Pensem, ajudem a escola a pensar. O que não mudou? Várias coisas mudaram, né? Mas o que não mudou? O que vocês acham? Eu acho que não pode ser. As igrejas não mudaram, que ficam no centro, essa igreja aqui perto do camelô. As igrejas, algumas casas permanecem, né? Algumas lojas. Aí, se vocês souberem de mais alguma coisa, vocês também podem colocar, tá? E aí, vocês só avisam a prof lá naquela página tal, eu sei de coisas que não mudaram, ok, meus amores? Agora, o que nós iremos fazer? A prof Paula vai explicar para vocês a tarefinha, dá uma pausa para você poder copiar, tá? A prof Paula vai explicar para vocês a tarefinha referente a este conteúdo, certo? E aí o próximo vídeo, ele é a abertura do próximo módulo e também vai ter tarefinha do próximo conteúdo, ok? Beijinho então, prestem atenção na tarefa. Preparadinhos? Vamos lá então, página 156, o exercício 3, 4 e 5. Observe as imagens de bairros a seguir e relacione as duas colunas. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar essas imagens, são 3 imagens, tá? Deixa eu colocar aqui para baixo. Vocês vão ter a visão frontal, a visão oblíqua e a visão vertical. Então, qual dessas 3 imagens é a visão frontal? Você vai ligar. Qual é a visão oblíqua? Vai ligar. Qual é a visão vertical? Você vai ligar.
tá? Lembrem daquelas visões que a gente trabalhou. Qual é o nome do bairro onde você mora? Você vai escrever o bairro onde você mora. Como você imagina que o seu bairro era no passado? Em uma folha de sulfite, faça um desenho para mostrar. Nós vamos ter aula meeting na próxima semana, tá? Não essa quinta, na outra quinta-feira. Então façam os desenhos que a gente pode socializar os desenhos semana que vem, tá? Façam uma folhinha qualquer, não precisa ser uma folha inteira, pode ser meia folha, tá? Só lembrem de fazer a borda ali bonitinho e façam um desenho do bairro de como você imagina que ele era, certo, meus amores? Então a tarefinha é isso, tá? Lembrando que essa é a tarefinha deste conteúdo do módulo 7. Agora a gente vai falar, tem um outro vídeo preparado para vocês, e aí vocês vão fazer o conteúdo do módulo 9 e a tarefinha referente, módulo 8, né? Tarefinha referente ao conteúdo do módulo 8, certo? Então, beijinho, aproveitem para dar uma descansada.